Glória a Deus. Boa noite, Pai do Senhor. Amém. Se estamos aqui é porque o favor de Cristo nos favoreceu de estarmos aqui. Quando os pastores me ligaram hoje, perguntando que eu poderia ministrar, estava trabalhando, voltei a trabalhar e espírito pensando sobre o que seria ministrado. E eu fui ministrado no meu espírito que o Senhor, Ele espera, Ele deseja ouvir um barulho da igreja. E esse barulho é o barulho do fechar da porta. Jesus diz, quando for orar, entra no seu quarto e fecha a porta. E o Pai que está em secreto o recompensará. O Senhor deseja ouvir o som do secreto. E nós devemos dar essa resposta ao Senhor nesses dias. A Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem do secreto. Davi estava ali cuidando das poucas ovelhas dos seus pais. E quando ninguém estava vendo, quando ninguém estava observando, ele fazia aquilo ali com zelo. Ele cuidava com zelo das poucas ovelhas do seu pai. E ali ele estava adorando o Senhor. O pasto era o secreto de Davi. Talvez Davi, ele não tinha um quarto separado para ele. Davi, ele era rejeitado pelos seus irmãos. Talvez na sua casa ele não tinha uma liberdade de ter um momento de secreto, de entrar e fechar a porta. Mas o secreto de Davi era no pasto. O lugar onde ninguém via, mas o Senhor via Davi naquele lugar. O secreto é um lugar fixo, mas o secreto também é um lugar espiritual que nós devemos entrar e dar uma resposta ao Senhor. Quando ninguém está vendo, quando ninguém está ouvindo, nós temos que estar nesse lugar. E lá nós devemos produzir um som ao Senhor. O som de fechar a porta. Ninguém está vendo, mas o Senhor está me vendo. Ter essa convicção que os olhos do Senhor estão em todo lugar e Ele espera uma resposta. O Nilson diz que nós pregamos muito sobre justiça. E a maior injustiça de uma cidade é a falta da presença do Senhor. Entendemos que a maior injustiça não é o tráfico, não é os vícios, não é a pedofilia, não é o engano. A maior injustiça é a falta da presença do Senhor. E quando nós entrarmos no nosso secreto e fechar a porta, e estar ali buscando a presença do Senhor, e quando a presença do Senhor vir sobre o lugar onde a presença do Senhor chega, ali há justiça. Nós temos essa responsabilidade. Em 1904, existiu um jovem, Evans Robert, um jovem do secreto. Ele tinha uma oração, e ele passou anos repetindo essa mesma oração: Senhor, dobra-nos. O secreto dele emitiu o som aos céus, até que a presença do Senhor veio sobre o país de Gales. E todos sabemos da história, o país foi transformado através da vida de alguém que decidiu estar no secreto. E ele orou, e ele pediu, e ele clamou, e a presença do Senhor veio sobre aquele país, e aquele país foi transformado. O país foi transformado. E a Bíblia diz que em todo o mundo as pessoas iam até esse país de Gales. E o movimento era liderado por jovens. Então os grandes pregadores da época, eles iam lá para falar: os jovens estão liderando, então nós temos que tomar a frente. Mas quando eles chegavam naquele lugar, eles se dobravam perante a glória do Senhor, perante a presença do Senhor. Há um relato de um pregador conhecido na época. Eu não lembro o nome dele, e mesmo que eu lembrasse, eu não ia saber pronunciar. O nome do cara é difícil. E ele chegou lá, e de repente, quando ele viu aquele mover, ele se dobrou ao Senhor. E ele falou: eu trocaria todo o meu conhecimento para viver o que esses jovens estão vivendo. Temos que estudar sim. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler,
Já li a Bíblia algumas vezes. Estou querendo terminar essa aqui esse ano, e uma católica que eu estou na luta para terminar ela. Mas quando a presença do Senhor vem, nós temos que pegar o nosso diploma e deixar do lado. E se dobrar e mover segundo a nuvem do Senhor. Às vezes a nossa organização, o nosso planejamento não está de acordo com a vontade do Senhor. E como vamos saber qual é a vontade do Senhor? Entrando no secreto e fechando a porta e orando ao Pai. E orando ao Pai nós vamos receber a direção do Senhor. E recebendo a direção do Senhor nós vamos saber o que devemos fazer para que a glória do Senhor venha sobre essa cidade. E quando a glória do Senhor chega, o lugar é transformado. Temos que tocar o Senhor através do secreto. Marcos. Falei sobre o secreto, mas eu não vou pregar sobre o secreto. Marcos 5. NAA, a versão. Marcos 5, o versículo 21 até o 34. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se aos pés de Jesus, e lhe perguntou com insistência: minha filha está morrendo, venha impor a mão sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido nas mãos de vários médicos, e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu que seu corpo já estava curado daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver que tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Feche seus olhos, vamos estar fazendo oração. Meu amigo Santo Espírito, obrigado que estamos aqui, foi porque o Senhor permitiu estarmos aqui. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade em nosso meio. Pai, nós cremos no Evangelho poderoso, o qual Jesus disse que os teus sinais nos acompanhariam. Nós cremos no Evangelho de poder. Nós cremos no Evangelho que há cura, transformação, libertação. Espírito de Deus, o Senhor tem liberdade de estar pairando em nosso meio, tocando vidas aqui, curando vidas, libertando cativo, quebrando cadeias. Em nome de Jesus, opera em nosso meio. Enquanto entregar aquilo que o Senhor confiou, sinta-se à vontade e faça o teu querer nesse lugar. Não a nossa vontade, mas a tua vontade. Que a nuvem do Senhor venha sobre esse lugar, essa noite, Pai, em nome de Jesus. Toda distração vai embora, todo medo vai embora, tudo que tenta roubar a nossa atenção vai embora. Em nome de Jesus, que os nossos olhos permaneçam no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vou ler novamente o versículo 53. Estando Jesus do outro lado, o 54. Saindo
do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Não, está na outra passagem, misericórdia. Tendo voltado de barco para o outro lado, reuniu de volta da multidão que estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, prostrou aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: a minha filha está morrendo, vem e põe as mãos sobre ela para que viva. Esses dias o Senhor tem ministrado uma mensagem em meu coração num sentido. Eu falei sobre Daniel esses tempos, que Daniel ele recebeu uma revelação e algo que gerou uma guerra interior dentro dele. E isso fez ele correr aos pés do Senhor, em jejuar, em orar e buscar uma resposta do Senhor. Eu também falei sobre Neemias. Estava tudo normal, ele estava ali fazendo seu serviço, servindo o rei. E quando chegou uns homens de Judá, ele pergunta como estava o povo. E ele recebe uma resposta que ele não queria, uma notícia que ele não queria, que o povo está na escravidão, o restante que sobrou de cativo está vivendo em miséria e humilhação, e as muralhas estão derrubadas e os portões estão queimados. E essa situação levou também Neemias a mesma coisa, a orar, a jejuar, a se humilhar aos pés do Senhor. E ele obteve uma resposta. Talvez que essa notícia ruim não tivesse chegado, ele ia morrer sendo copeiro do rei, ele não ia atuar na sua função, que seria o quê? Restaurar as muralhas que estava derrubada e tirar o teu povo que estava em opressão. Esses dias eu ministrei, falo lá no fogo sobre Moisés. Quando o Senhor fala, envia ele para libertar o povo. E o Senhor disse, eu ouvi, eu estou vendo a aflição do povo. E eu ouvi o seu clamor. Então vemos que aquela aflição ali gerou o que no coração do povo? Levou, empurrou aquele povo aonde? Ao secreto, um lugar de oração, onde o Senhor ouviu o seu clamor. Eu postei uma frase esses dias, hoje eu postei novamente, que diz que situações contrárias à nossa vontade nos leva a viver a vontade do Senhor. E muitas dessas situações, assim como de Jairo, a filha dele estava ruim, não era algo que ele queria, a filha dele estava morrendo, mas essa situação fez o quê? Fez ele correr aos pés daquele que pode transformar e mudar. Às vezes nós passamos por situações, você pode estar passando por situação que você não queria essa situação, mas essa situação está te empurrando para um lugar. Essa situação está te levando para um lugar. Qual lugar? Não apenas de ser um copeiro, mas um lugar ao qual o Senhor chamou para restaurar. Então o Senhor está nos convidando. O Senhor, Ele nos ama tanto que Ele não quer nos deixar de fora. E como Ele faz? Ele permite algumas coisas. E que essas coisas nos despertam, e nos leva para um lugar de oração. A aflição levou o povo ao clamor. E o Senhor ouviu o clamor do povo e libertou ele do Egito. Então Jairo vai ali. E essa situação leva ele até Jesus. E ele chega, ele se lança aos pés de Jesus. E ele se prostra ali e diz sobre a filha dele, conta a história. E Jesus diz, vai indo. Mas de repente, quando Jesus está indo, alguém toca na orla do Senhor. E ele para, ele estava indo socorrer uma menina que estava morrendo. Mas de repente agora ele já para. Eu imagino Jairo falando, não está na Bíblia, eu imaginando. Senhor, a minha filha está morrendo. A minha filha está numa situação difícil. Senhor, vamos, porque o Senhor está parando aqui. Vamos lá, minha filha precisa viver. E aqui eu aprendo outra coisa. Há um tempo determinado para toda coisa debaixo do céu. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo do Senhor. O Senhor tardou um pouco, permitiu algo acontecer para que todos enxergassem a glória do Pai manifestada através da vida dele. O Senhor muitas das vezes permite a gente esperar mais um pouquinho para quê? Para a gente entender que Ele faz como Ele quer, da forma que Ele quer. Não é no meu querer, não é no seu querer, mas é no querer e da forma que Ele quer. Não sou eu, não é você que fala para a nuvem, está na hora de ir, vamos que eu quero caminhar para a nuvem, eu quero descansar. Não, é a nuvem que move, é ela que para, é ela que move, é nós que devemos seguir o Senhor. Então ali ele para. E ele pergunta, quem me tocou? E Pedro disse, Senhor, a multidão te aperta, muitos te tocam. E o Senhor pergunta, quem te tocou?
Mais uma vez eu imaginando Cristo dizendo: Pedro, você não está entendendo. Muitos me tocam, muitos me cercam, mas sabe, Pedro, alguns estão aqui porque eles sabem que eu multipliquei os pães, eles querem comer, eles querem que eu alimento eles. Pedro, muitos estão aqui, sabe, porque eles me tocam e eles vão embora com sua cura, eles vão para suas casas com suas bênçãos. Pedro, muitos estão aqui, sabe, eles estão rodeando aqui, eles estão me observando, esperando um vacilo, para quê? Para me levar para a cruz antes da hora. Mas essa pessoa que me tocou, ela me tocou de uma forma diferente. E quando ela me tocou, eu senti virtude saindo de mim. Que forma estamos tocando o Senhor? A Bíblia diz que essa mulher, ela tinha gastado tudo o que ela tinha. Ela tinha gastado todo o seu recurso com os médicos, mas estava indo de mal a pior. Mas ela ouve sobre o Cristo que vinha fazendo um milagre, o Cristo, o Messias que foi prometido, e nasceu uma esperança no coração dessa mulher. Essa mulher era imunda, que ela pegasse nesse copo, esse copo se tornava imundo, quem pegasse estava imundo. Essa mulher que ela sentasse aqui, quem sentasse aqui se tornaria imundo. Que essa mulher tivesse família, ela não, 12 anos sem ter contato com a família, porque ela não podia ter contato com a família, senão aqueles que ela tocasse seriam imundos. E essa mulher vivia isolada, essa mulher com certeza estava vivendo um momento de depressão, de opressão. Essa mulher já não tinha mais esperança, por quê? Porque ela gastou tudo que ela tinha, o que era esperança, que é minhas posses, ela vendeu tudo que ela tinha, e ela não conseguiu aquilo que ela precisava. Mas quando ela ouviu falar de Cristo, que Jesus estava passando por ali, nasceu uma esperança no coração dela. Talvez você está aqui, e você já tentou de todas as formas, das suas habilidades, com as suas técnicas, você já gastou tudo como aquela mulher, mas você não conseguiu sentir algo. Você sente que falta algo, você não conseguiu aquilo que você precisa, você ainda não encontrou uma verdadeira felicidade, você ainda não encontrou um verdadeiro prazer. E qual é a notícia? A notícia é a mesma daquele dia: Jesus está aqui e você tem a oportunidade de tocar nele essa noite. Então essa mulher, ela ouve e nasce uma esperança no coração dela. E agora ela vai. A Bíblia diz que ela comenta, ela dizia: eu vou por trás, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu ficarei sarada. Que ela comentou, com certeza eu imagino uma pessoa, já minha imaginação mais uma vez: você é louca, mulher, você é imunda, que te pegar lá vai ser pior. Vão te matar, pode até te matar, vão te apedrejar, não sei. Mas você é louca, mulher, o que você quer fazer lá? Você não consegue atravessar essa multidão. Essa multidão não vai deixar você nem encostar perto do Messias, chegar perto do Messias. Mas essa mulher não ouve para as palavras negativas. Essa mulher, ela está com os olhos fixos em um lugar, que é Cristo. E ela está determinada a tocar esse que é Cristo. E ela atravessa essa multidão, e ela toca no Senhor. Às vezes nós estamos como essa mulher. Tem uma multidão entre nós e o lugar ao qual nós devemos entrar e fechar a porta. Tem uma multidão entre nós e Cristo. E qual é a multidão que está impedindo você de chegar até o Senhor? Qual é essa multidão? É um relacionamento? É meu celular? Se for o relacionamento, manda embora. Se for o celular, quebra. O que é isso? Jesus disse que sua mão direita fizer pecar, acorte. Melhor você entrar no reino dos céus aleijado do que com as duas mãos. Que o seu olho direito te fizer pecar, arranque-o. É melhor você entrar com um olho só no reino dos céus do que ir com os dois para o inferno. A nossa multidão tem que ser arrancada com violência. Aquilo que está impedindo o nosso relacionamento com Cristo tem que ser tirado com violência.
Chega, tanto tempo, a igreja brasileira, estou falando da igreja brasileira, está com tanta distração, está com tanta coisa atrapalhando o relacionamento com Cristo. Aí nós reclamamos, injustiça, porque está assim, é porque a igreja está com muita distração. Há uma multidão gigante pedindo às pessoas de tocar no Cristo e nós estamos distraídos. E qual é a mensagem? Fixa os olhos em Cristo e atravessa a multidão. Não importa o que vão falar, não importa o que vão dizer, nós temos que tocar no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E essa mulher atravessa. Imagina as pessoas dizendo: sou maldita, sou imunda. E ela atravessa, e ela toca na orla do Senhor. Esses dias, semana passada, que eu não me engano, eu aprendi algo interessante com um mendigo sobre essa passagem. Nós estávamos lá na barbearia, tinha umas 5 pessoas lá e ele passou. Ele desceu, ele ficou olhando lá e ele desceu. De repente, saiu todo mundo, só ficou eu e o Júnior. Ele é pastor. Eu saí para comprar uma coca e quando eu voltei, esse cara estava conversando com o Júnior. Eu passei pelas costas dele, na hora que eu virei, ele estava conversando com o Júnior com a faca na mão. Na hora eu assustei. E o Júnior falou: não assusta não. Ele só está mostrando, ele falou que a faca estava machucando e ele mostrou que estava com a faca. E ele guardou ela de novo e nós começamos a conversar com ele. Nós tomamos uma coca. E ele era afastado. Ele confessou algo que ele tinha feito. Ele estava com o coração cheio de amargura. Ele achou que a vingança ia satisfazer ele, mas ele viu que não foi capaz. E nós conversando com ele ali, nós abraçou ele. Ele chorou quando ele foi abraçado, porque eu falo por mim mesmo, a primeira vez que ele passou, quando eu voltei, falei: esse cara está aí, esse cara voltou. Nós queremos pregar para aqueles que estão bonitinhos, mas quem está fedendo, às vezes não queremos abraçar. Nós abraçamos esse cara, oramos com esse cara. No final, nós fizemos um apelo, ele reconciliou o Senhor. Ele perguntou onde tinha uma igreja perto, nós indicou a igreja. Depois disso eu não vi ele. Mas ele dizendo, ele falando, olha como que é interessante. A Bíblia diz que essa mulher, ela passou, e tanta verdade que eu via no olho desse cara falando isso. O olho dele estava brilhando, estava lacrimejando. Ele falando, essa mulher, ela passou ali por trás e ela tocou na onde? Ela tocou na orla. A orla é a parte mais baixa do Senhor, da veste do Senhor. Que ela tocou na orla, então essa mulher, ela estava no chão, ela estava se arrastando, mas mesmo assim ela não desistiu de tocar no Senhor. Eu aprendi tanta coisa com esse cara esses dias. Então essa mulher, ela atravessou e ela mesmo arrastada, como esse cara disse, ela tocou nas vestes do Senhor. Mesmo sem força, talvez ela estava no limite, ela se esticou, não sei, mas ela tocou. E a palavra diz que imediatamente aquela hemorragia se estancou. E Jesus para, então está naquela parte que eu parei. Jesus para e pergunta, quem me tocou? E Pedro diz, o senhor é louco? Então essa mulher chega, sabendo de toda a verdade, ela se prostra perante o Senhor, tremendo e temendo, e conta toda a verdade. E Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e seja curada e seja livre desse mal. O que eu aprendo aqui? Todos tocavam, a Bíblia diz, e era curado. A Bíblia diz também que ela tocou, imediatamente ela foi curada. Mas alguns recebiam a bênção e iam para casa. Algum, como os filhos pródigos, pegava parte da sua herança e ia embora. Mas essa mulher não. Essa mulher, ela tocou e permaneceu tremendo perante o Senhor. E ele disse, a tua fé te salvou. O toque curou na hora, mas o que salvou foi a fé. O que salvou foi permanecer. Sabe o que nos salva? É permanecer no Senhor. Não é somente vir tocar, receber aquilo que eu quero e ir embora. Mas aquilo que vai nos salvar é tocar e permanecer no Senhor. E a nossa geração tem uma grande dificuldade, que é permanecer no Senhor, que é permanecer no propósito. Por quê? Porque chegamos perto, mas a multidão, mais uma vez, começa a nos afastar do Senhor. Nós perdemos foco do Senhor porque há muita distração, há muita atração, e tem muitas coisas nos roubando, tirando nossos olhos de Cristo. Mas que nós ficamos como aquela mulher, tocar e permanecer. O permanecer no Senhor nos leva a uma nova vida, nos leva à vida eterna.
E o Senhor nos convida para participar, para permanecer nele. Tocar é bom, sim, eu recebo o que eu quero, mas eu não vou pegar o que eu quero e vou embora. Eu vou permanecer no Senhor, sabe por quê? Porque eu não estou apaixonado na cura, eu estou apaixonado naquele que me curou. Eu não estou apaixonado, eu estou apaixonado é naquele que me libertou, é naquele que mudou a minha vida. Jesus continua o caminho. Eu já vou estar passando para o final. Eu quero continuar a leitura do 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram ali alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mais uma vez palavra negativa. E o que Jesus fala? Jairo, apenas creia. Quando as pessoas chegarem em você e dizer o que você está fazendo é em vão, que você está permanecendo, mas é em vão, o Senhor está dizendo: não ouça o que as pessoas estão falando sobre você, apenas creia. Muitas vezes nós duvidamos da palavra do Senhor, e que Ele disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, que Ele disse que nós ia ter aflição, mas nós somos mais do que vencedores. Mas sabe o que? A aflição, desde nos levar para um lugar secreto, muitas das vezes está fazendo a gente correr daquele lugar o qual o Senhor nos chamou para a gente estar. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor já venceu por nós. Agora o que resta é apenas marchar rumo à nossa casa, onde? A eternidade. Sabe, um povo vencedor, eu gosto de filme, de série de guerra. Quando o povo vencedor, ele venceu a guerra, o que eles faziam? Eles marchavam de volta para sua casa com júbilo de alegria. As pessoas estavam feridos, alguns perdeu até o braço, todo cortado, alguns carregados, alguns arrastados, mas eles tinham alegria porque ele era um povo vencedor. Mas o Senhor não chama só apenas de vencedor, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então por que nós estamos deixando essas coisas nos amedrontar, nos intimidar, nos roubar do Senhor? Nós somos mais do que vencedores. O que temos que fazer? Continuar, prosseguir com júbilo de alegria, porque o Senhor já venceu por nós. Mas Jesus, não levando em conta tais palavras, Jesus não leva em conta essas palavras, diz ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu ninguém que acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. Os três da intimidade, Pedro, Tiago e João. Os três que estavam no momento glorioso com Jesus, no monte da transfiguração. Os três que estavam com Jesus no momento de agonia no Getsêmani. É os mesmos que o Senhor leva para ver grandes coisas. Um lugar que os outros não entraram, esses três entraram. Porque tem lugar que só entra quem tem intimidade. Os três de intimidade o Senhor levou para esse lugar. Tinha uma multidão. No meio da multidão tinha 12. E no meio dos 12 tinha 3. 3 que tinham intimidade com o Senhor. 3 que entravam em lugares de glória, estavam em lugares gloriosos, estavam em lugares de angústia, e eles não abandonavam o Senhor. Continuando, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu um alvoroço, e os que choravam e o pranteavam muito. Ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou contigo o pai e a mãe da criança e o que vinham com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, quer dizer, menina, digo a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Quando Jesus chega nesse lugar, a Bíblia diz que ele estava chorando. Todos estavam chorando. Eu imagino isso como o barco, eles atravessando para o outro lado, e a tempestade vindo, e eles todos desesperados com a tempestade,
E ele disse: nós vamos morrer, o que vamos fazer? O jeito é acordar o mestre. Mestre, não se importa, nós vamos morrer. E Jesus levanta: mar, se acalme, tempestade, se aquete. Imediatamente tudo acalmou. E ele disse: quem é esse que até o mar e o vento obedece? Então, aqui uma tempestade estava amedrontando. Agora lá, o outro tipo de tempestade. Qual tempestade? Uma tempestade emocional. Por quê? Porque todos estavam chorando quando ele chegou. Mas quando ele disse: ela não está dormindo não, ela não está morta não, ela apenas está dormindo. Agora eles já deixaram de chorar e começaram a rir, a zombar. Eles estavam numa tempestade, mas Jesus não deu ouvido para isso. Leva quem está crendo, o pai que foi lá buscar, e a mãe, que com certeza pediu o pai para ir lá buscar o Cristo. Levou os dois que cria, e levou os três à intimidade, entrou pelo lugar. E qual som ele fez? O som de fechar a porta. E entraram nesse lugar. E quando eles entraram nesse lugar, ele disse: Tálita, cum, menina, levante. E ele saiu, de repente, com aquela menina. E sabe o que aconteceu com a tempestade agora? Com aqueles que estavam rindo, chorando, eles ficaram encabulados. E agora mais eu imaginando mais uma vez esse povo dizendo: quem é esse que até a morte o obedece? Esse é o nosso Senhor. Esse é Jesus, o nosso Senhor, o que disse que nós temos que ter bom ânimo, o que disse que nós somos mais do que vencedores. Então, por que a multidão está tirando nossos olhos dele? Porque a multidão está impedindo de permanecer. O Senhor nos chamou para estar com Ele, para permanecer nele até a consumação do século. E por que essas coisas estão tirando nossos olhos dele? O Senhor nos chama para permanecer. O Senhor nos chama para intimidade, para entrar em lugares que outros não entram. E entrar e fechar a porta. E nesse lugar nós veremos a majestade do Rei da Glória, o poder do Senhor dos Exércitos. Ele nos convida a esse lugar. Fique de pé em nome de Jesus. Nós temos que entrar nesse lugar. Nós temos que dar uma resposta ao céu. Ele quer ouvir o som. E qual o som? O som da porta se fechando. Sabe, quando nós tivermos uma vida de secreto, o nosso secreto vai refletir na nossa adoração na igreja. O nosso secreto vai refletir no nosso trabalho. O nosso secreto vai refletir na nossa escola. O nosso secreto vai refletir onde a gente estiver. Sabe, o secreto fala de uma vida verdadeira. Sabe por quê? Porque aqui com o microfone na mão, vocês não sabem que eu estou falando a verdade ou a mentira, que realmente eu vivo o Evangelho. Mas no secreto o Senhor me conhece. Sabe, o secreto fala de verdade. E o Senhor nos chama para uma vida de verdade. O Senhor está chamando a igreja para uma vida de verdade. Então por que nós estamos distraindo? Nós temos que permanecer fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Adore o Senhor, Espírito de Deus. Te pedimos, Espírito Santo, nosso amigo, nos leve a esse lugar. Nos leve a esse lugar de verdade, onde o Senhor nos vê quando ninguém está vendo. Que possamos ser, Pai, essas pessoas que não vão dar ouvido para a multidão, que não vão dar ouvido, você já está morto, porque você está insistindo. Somente creia, que nós possamos ser essas pessoas que vão crer. Batiza-nos com fé, Senhor. Que possamos permanecer como aquela mulher. Queremos tocar, mas não só tocar, queremos permanecer no Senhor. E mesmo que muitos não entenderam, Pai, nós queremos ser aqueles que vão entender, que vão permanecer neste lugar secreto. Desperta a tua igreja para isso nesses últimos dias, Senhor. Que nós venhamos acabar com a injustiça dessa nação. Que jeito? Atraindo no secreto a tua glória, a tua presença, a tua majestade, porque hoje o Senhor se manifesta, o lugar é transformado. Então, Pai, que nós sejamos essas pessoas de Joel 2, o qual
Então o Senhor visitaria nos últimos dias com poder. Que possamos sair, Pai. Sair com um propósito. Qual o propósito? Onde passar a arca do Senhor está, a presença do Senhor está sobre os meus ombros. Onde passarmos, a igreja carregará a tua glória, a tua presença. E onde ficarmos, o lugar será abençoado, o serviço será abençoado, a escola será abençoado, ou o mercado será abençoado. A loteria, na fila, enquanto eu estiver na fila, aquele lugar será abençoado. Por quê? Porque eu sou bom? Não, nós não somos bons, mas a tua presença, ela transforma. Oh, Espírito de Deus. Lutamos com armas de fé. Enquanto adoramos,
mentiroso és, que vem aos céus. Nós proclamamos poderoso és, mentiroso és, vitorioso és. Quero fazer um convite para você que está afastado, porque ainda não entregou a sua vida a Cristo. Seja como aquela mulher. Não pense muito, apenas corra, atravesse a multidão dos falatórios, das palavras ao contrário, e venha essa noite tocar no Senhor. Talvez você chegou aqui sem esperança, você já tentou de todas as formas, você já tentou sentir prazer, alegria em pessoas, em lugares, e hoje você entende que nada disso pode trazer alegria ao seu coração. Por quê? Porque o vazio ainda continua, e esse vazio só Jesus pode preencher ele. Vem aqui na frente, não perca tempo, se lance aqui, toque o Senhor Jesus hoje. Não perca a oportunidade de tocar no Senhor. Entrega a sua vida a Ele, Ele te chama. Atravessa a multidão e toque Ele essa noite. O Senhor quer mudar a sua vida. O Senhor quer mudar a sua história. E vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas Ele estará com você até a consumação do século. Às vezes nós paramos para calcular. Eu vi um pastor falando isso. A gente paramos para calcular aquilo que eu vou perder, aquilo que eu vou deixar, aquilo que eu vou ter que abrir mão para servir o Senhor. Nós calculamos isso tudo, mas não calculamos uma vida sem Ele, que é uma tragédia. Nós dizemos, eu vou perder a minha vida. Que vida? Porque não existe vida fora dele. Só há vida nele, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida.